Pessoal, continuamos aqui o nosso ciclo de palestras a respeito do ciclo de palestras, como ficarão as nossas OSCs, o nosso terceiro setor na pandemia. Gostaria de dizer que eu estou sem máscara porque estou aqui na minha sala sozinho, então por isso que a gente está sem máscara. Ontem a gente teve a palestra com o Eduardo Viana e hoje a gente vai tratar de um tema muito relevante, muito importante para as nossas OSCs, por terceiro setor, que é captação, pessoal. O ciclo final, né? O fim da cadeia alimentar. A captação que é tão importante para nossas OSCs nesse momento. Então, aqui nós estamos falando com o nosso amigo Danilo Jungers, que é graduado em marketing, tem 24 anos de experiência como consultor em captação, membro da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, vice-coordenador do Grupo de Excelência de Administração no Terceiro Setor, jurado do prêmio da ABCR, membro do comitê organizador do Festival da ABCR, palestrante renomado dos grandes eventos do Terceiro Setor, professor de captação de recursos de pós-graduação na Faculdade Latino-Americana, professor de captação de recursos na plataforma Captamos, professor de escola aberta do Terceiro Setor, professor de marketing social na Escola de Governo e Gestão de Mogi das Cruzes, sócio da Jungers Consultoria, empresa especializada em captação, sócio da Evolução 3S e é sócio da Facilita Social. E também contamos com a participação do Thiago Massagardi, que é especialista em captação de recursos, também como vice-presidente da revista OCAS, organização que trabalha com geração de renda para pessoas em situação de alta vulnerabilidade, pós-graduado em gestão de pessoas de projetos sociais pela PUC São Paulo, membro da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, membro do comitê de conteúdo do Festival ABCR, também é palestrante nos eventos do terceiro setor, sócio da Evolução 3S, da plataforma online de fortalecimento institucional. Então, pessoal, nós estamos aqui falando com duas pessoas que entendem do riscado. Tenho certeza que a gente, com muito amor e muito carinho, está fazendo essa live, a segunda live para vocês. É mais do que nossa obrigação aqui. Digo que hoje eu falo não como vereador, mas sim como militante do terceiro setor. Então, para mim também vai ser de muita valia essa palestra. Espero que do fundo do coração que vocês gostem mesmo e possam aproveitar. Quem vai iniciar a nossa live hoje é o Thiago. Então, Thiago, por favor, fiquem à vontade. Vocês estão em casa, apesar de a distância, e tenho certeza que vai ser de muita valia para nossas OSCs aqui de tudo. Bacana, Rodrigo, Macruz, obrigado aí pelo espaço, a gente poder falar um pouquinho desse tema que, bom, para nós é super apaixonante. Até ontem o João Paulo Vergueiro, que é o presidente da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, falou que é a profissão do futuro ser captador de recursos, porque mais do que nunca agora a gente precisa de ter bons captadores, então é super bacana, a gente sempre se empolga em falar. E é super prazer falar com o pessoal de Tu. Estava falando para a Regina antes de entrar aí, eu passei boa parte da minha vida trabalhando na Fundação SOS Mata Atlântica, que tem o Centro de Experimentos Florestais aí em Tu, e eu ia praticamente todas as semanas, brinco que o meu sonho de morar no interior é Itu, porque é uma cidade realmente incrível e super bacana de se viver, o estilo de vida, a qualidade de vida e tudo mais. Então, bacana e legal que você está trazendo esse tema para a sociedade, para discutir, porque, afinal de contas, é um tema, acho que, do momento, né? Se a gente for analisar tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, o terceiro setor vem ganhando um destaque muito importante. A gente começa a olhar para o terceiro setor com um olhar especial, diferenciado em vários aspectos, tanto na resposta que se tem, evidentemente, nesse caso, da saúde especificamente, que está se dando. A gente precisa, acho que, agradecer às organizações filantrópicas, os hospitais filantrópicos que, né, estão bem desempenhando esse trabalho, mas a gente passa a olhar para o terceiro setor de uma forma um pouco diferente, porque elas estão ali para representar a sociedade. A gente existe como sociedade graças ao terceiro setor também, né, que é a sociedade reunida
em prol de um interesse do qual eu né, seja questão ambiental, seja direitos humanos, seja pela formação profissional de jovens e etc., né? Isso me toca e eu quero investir e quero apoiar essa causa, seja investindo financeiramente ou sendo voluntário e tudo mais. Isso são formas de a gente encarar. E olhar para as organizações, não com o olhar da ONG, né, que é o jeito pejorativo que a gente ouve tanto falar, mas como, de fato, um envolvimento da comunidade, da sociedade, pela democracia, pelos avanços das nossas legislações, inclusive de políticas públicas, e essa relação entre poder público, sociedade e empresas, ela se faz muito importante, em especial, acho que nesse momento. E acho que, em função disso também, o terceiro setor, a profissionalização do terceiro setor se faz mais do que necessário agora, né? O terceiro setor ganhou essa visibilidade, mas no Brasil ainda é um setor, em especial a captação de recursos. Não quero generalizar que não é um setor profissionalizado. Quando a gente olha os médicos, equipe de educação, são profissionais que estão desenvolvendo na linha de frente projetos extremamente responsáveis e profissionais. Mas quando a gente olha a gestão, a gente ainda tem muitos buracos, né? Então, não existe uma universidade de administração para terceiro setor, não existe uma MBA de gestão para terceiro setor, existe umas pós, né? Eu fiz pós em gestão de projetos sociais na PUC, não tem formação para captação de recursos, né? Então, a gente vai precisar avançar muito, porque existe a cultura de doação, a gente discute isso muito, a própria BCR promove, junto com o IDES e tudo mais, mas também existe a cultura do pedir. A gente precisa aprender a pedir, a gente precisa saber pedir. Eu recebo, né, eu, Danilo, nossos parceiros, organizações que querem conversar com a gente com uma solução mágica, e captação de recursos não se faz com um passe de mágica. Não é uma receita pronta, você precisa estudar, você precisa, de fato, desenvolver técnicas, tem ferramentas, tem que aprender negociação. Eu brinco que, às vezes, o captador de recursos tem que ser quase um super-homem, né, ou uma super-mulher, porque precisa de ter muitas habilidades, tem que saber ler projetos, escrever projetos, precisa saber conversar, precisa saber ouvir muito também, precisa ser bom negociador, tem o jeito certo de pedir. Então, tem que ser uma coisa muito bem planejada, tem que ser bem estruturado, fazer captação especial com grandes doadores, que é uma área que eu atuo muito e sempre atuei muito forte. Você precisa fazer muita pesquisa do teu potencial doador. Não é simplesmente bater na porta lá e sair fazendo reunião à torta e direita, até porque você perde tempo, né? É o teu tempo que está sendo investido ali. Então, é preciso fazer um bom planejamento, é preciso fazer muito estudo, é preciso entender o mercado, né? Eu faço trabalho de planejamento, a gente faz, né? O Danilo também. Eu vejo que organizações não estudam os fatores econômicos, os fatores políticos. Então, se eu estou na cidade de Itu, qual que é o IDH da minha cidade? Qual que é o PIB da minha cidade? Qual que é o potencial de captação que eu tenho aqui? Poucas organizações fazem isso, né? E você buscar referências, buscar um bom benchmarking para conseguir ser bem sucedido. Então, por que eu quero captar 5 milhões? Tem organização fazendo igual a esse número? Que estratégias que utilizam? Fazem telemarketing? Fazem captação com empresas ou com poder público? Tem certificações? Tem SEBAS? O que eles fazem? É preciso olhar esse caminho e fazer um bom planejamento, para não achar que as coisas são, de novo, passe de mágica, né? Eu costumo até fazer uma brincadeira com a minha empresa. O nome surge dessa analogia, né, que é Everest Fundraising, uma delas, né, além da Evolução 3S junto com o Danilo. É uma coisa meio que, qual que é o seu Everest, né, para captar recursos, né? Todo mundo tem um sonho, que é subir esse pico, né? Mas, para chegar lá, existe uma longa jornada, né? Então, se eu quiser escalar o Everest, né, se nós aqui resolvemos escalar o Everest, não adianta simplesmente comprar uma mochila, comprar meia dúzia de casacos e sair escalando o Everest. É morte na certa. Então, a gente precisa preparar, fazer um bom planejamento. Então, provavelmente, esse ano, a gente precisa subir o Pico da Bandeira primeiro,
Aí no ano que vem a gente vai subir o Aconcagua, depois no outro ano a gente sobe o Kilimanjaro, depois no outro ano, de repente eu subo, mas não vou subir até os 8.800 metros, eu vou subir até 6.700 para poder aprender e conviver lá, e depois no outro ano a gente vai fazer uma tentativa. Então você precisa ir fazendo esse planejamento para profissionalizar, fazer a coisa do jeito correto, com as expectativas alinhadas à tua técnica, as ferramentas que você tem, a tua capacidade física, né, no caso de uma escalada, mas qual que é a capacidade de uma organização para ela, de fato, ser profissional e ser qualificada para conseguir os recursos e ser bem-sucedida, né? Então, acho que essa é uma pequena introdução, e, lógico, a gente não pode deixar de falar, Rodrigo, uma coisa que vem sido, inclusive, apontado nos estudos do IDES, né, com a CAF, com a Charity Aid Foundation, que é um estudo a respeito do comportamento dos doadores, né, de como as pessoas doam, e 50% das pessoas disseram que doariam mais se as organizações fossem transparentes e dissessem como os seus recursos estão sendo usados. Então, falta para as organizações essa contrapartida social para o doador, para que ele saiba exatamente como o dinheiro está sendo gasto, né? Então, olha, para os seus R$50, a gente pode comprar tantas seringas, tanto um kit de educação, alimento, tal, tudo isso para dar segurança para o doador, para que ele possa doar mais, né? E mais ainda, os doadores de alto poder aquisitivo são, né, mais exigentes ainda, então é uma taxa muito maior de pessoas com muito poder aquisitivo que poderiam doar grandes valores, reclamando que não há essa prestação de contas e, portanto, transparência. Não é que a gente está duvidando das organizações, a gente sabe que tem organizações que fazem trabalho incríveis, mas não se comunicam do jeito certo e não prestam contas do jeito que deveriam, né? Então, acho que enfim, algumas reflexões aqui para a gente começar a discutir um pouco sobre essas questões, que é a captação de recursos, gestão e tudo mais. Sem dúvida. Danilo? Só lembrando o pessoal, quem quer fazer algum tipo de pergunta, por favor, que faça nos comentários, né? Estamos à disposição depois da explanação do Thiago e do Danilo, a gente vai estar respondendo aqui as perguntas. Eu, inclusive, já tenho várias para fazer também aqui, mas vamos lá, Danilão, fica à vontade. Bom, Macruz, primeiro, obrigado, né? Prazer imenso estar com vocês aqui. Eu tenho um carinho muito grande pela região de Itu também. Foi uma das primeiras unidades que eu trabalhei na área de captação, foi com a PAI de Itu, né? Então, já tenho um histórico na região. Época de quem? Na época de quem era presidente? Ana Carolina. Dona Carolina, lendária. Um grande abraço, Dona Carolina, mãe do João. Pô, que legal. Isso, né? Dona Ana tem um carinho muito grande por ela, enfim. E, então, primeiro eu queria realmente agradecê-los pelo convite, uma honra muito grande estar com vocês. Eu acho que é importante, tudo que o Thiago falou, eu compartilho com ele, é por isso que a gente trabalha junto, nós somos sócios, porque a gente realmente pensa muito parecido, né? Mas eu queria acrescentar nessa fala do Thiago algumas informações que eu acho bastante relevantes para quem já trabalha com captação ou para quem deveria trabalhar com captação de recursos, deveria ter seu departamento de captação de recursos e não tem. Quando a gente sai para o mercado, e eu já trabalhei com mais de 110 organizações, né, na área de captação de recursos no Brasil inteiro, eu percebo que um dos maiores problemas que eu encontro quando eu começo a fazer um trabalho com as organizações é que elas não têm nenhuma pessoa na área de captação de recursos, né? Uma pessoa que eu digo assim, não existe um departamento estruturado, um departamento profissional na área de captação de recursos. Muitas vezes, essas organizações, elas escolhem uma pessoa da parte de gestão, da parte administrativa, para também fazer a captação de recursos. E elas acham que essas organizações acham que essas pessoas vão fazer milagre, né? Antigamente, 20 e poucos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com captação, era bem mais fácil captar recurso, Macruz, né? Até porque a concorrência não era muito grande.
né? Então, você ligava para as pessoas para pedir uma doação, era muito mais simples conseguir. Você batia na porta de um empresário, era muito mais fácil ele te assinar um cheque. A concorrência era muito grande, era muito pequena, era muito menor. Hoje nós estamos falando em aproximadamente 820 mil ONGs no Brasil, né? Então, esse é o tamanho da sua concorrência. E claro que na região sudeste está a maioria dessas ONGs, né? Então, quer dizer, as organizações que nos ouvem hoje da região de Itu, elas têm que entender que São Paulo concentra a maior quantidade de organizações do terceiro setor. E se você não tiver profissionalizado para ir buscar esses recursos e a sua concorrência estiver profissionalizada, ela vai sair na sua frente, né? Então, a gente tem que entender que o cenário atual é esse. A tendência atual é essa. As organizações estão buscando a profissionalização na captação de recursos. E só para vocês entenderem como isso é profissional, existem mais de 30 estratégias de captação de recursos. A gente trabalha, eu e o Thiago, a gente conhece, a gente é familiarizado com exatamente 30 estratégias, Macruz. Hoje a gente estava conversando, né, Macruz, você falou um pouquinho antes por telefone, e a gente estava falando de 29, eu te falei de 29. Aí depois que a gente desligou o telefone, eu liguei para o Thiago e falei, Thiago, mas e as lives? Né? As lives de captação, a gente coloca dentro de eventos, a gente tira de eventos e trata ela como uma estratégia. Então, a gente ainda ficou nessa dúvida, a gente está discutindo sobre isso. Se live, né, essas lives que a gente vê hoje na televisão, as pessoas, os músicos cantando e captando recursos, se a gente vai tratar como uma estratégia, se a gente for tratar como estratégia, é a 30ª estratégia. Se não, existem 29 estratégias de captação. E quantas dessas estratégias cada uma das organizações que nos ouvem aqui utilizam? 3, 4, no máximo 5? Né? E aí, eu trago a seguinte provocação para vocês. Existe uma pesquisa que saiu agora durante a pandemia, né? Uma pesquisa muito importante, a gente até tem essa pesquisa, depois lá no grupo do WhatsApp a gente compartilha ela com vocês. E essa pesquisa, ela traz uma informação extremamente preocupante para esse cenário que nós estamos da captação de recursos, tá? O cenário que ela desenhou, que ela trouxe, foi o seguinte: apenas, tão somente 7% das organizações, 7% das organizações, tá? Elas conseguiram ter crescimento na sua captação de recursos durante essa pandemia. Agora eu vou no número pior, que é o mais preocupante de todos, tá? Quase 65% das ONGs tiveram uma perda significativa na sua captação de recursos. Quando a gente fala de perda significativa, dentro desse universo de 65%, 44% tiveram uma queda superior a 30% na sua captação. E aí, gente, o que acontece com essas organizações? A captação de recursos diminui, consequentemente, o projeto desenvolvido por ela vai ser impactado negativamente. Porque sem recurso você não consegue fazer o seu projeto fluir, né? O seu projeto andar. E aí, quem são, então, essas organizações, esses 7% das organizações que tiveram um aumento relevante na sua captação de recursos? São exatamente aquelas organizações que tinham um departamento de captação mais profissionalizado, mais preparado, com fontes de recurso mais diversificadas, né, com estratégias de captação mais diversificadas, tinham 8, 9, 10, 12, 15 estratégias de captação atuante, e aí quando você perde uma estratégia dessa, por exemplo, eventos, né, tem muitas organizações que fazem grandes eventos de captação, eventos, tirando as lives, eventos foram muito impactados nesse momento, né? Porque você não pode aglomerar as pessoas. Mas quando sai uma estratégia, as outras seguram, Macruz, né? Essa é uma informação muito importante. E aí, eu quero fechar essa minha primeira fala dizendo o seguinte:
O que eu e o Thiago e os outros captadores, né, as pessoas que estudam o terceiro setor, que já trabalham há muito tempo no terceiro setor, sempre dizemos é o seguinte: nenhuma estratégia de captação das organizações pode representar mais de 30% do faturamento dela. Porque se alguma estratégia dela representa mais de 30% do faturamento, o risco de ter algum problema ali na frente, né, ele é maior. Então, por exemplo, uma organização que dependia de 80% de eventos, o que está acontecendo agora com ela? Então, esse planejamento, essa profissionalização, esse olhar diferente que esses 7% das organizações que tiveram crescimento, né, eles tinham antes. Agora, isso tem que ser, essa diversificação, essa profissionalização, ela tem que nascer em algum momento. E algumas organizações acordaram, entre aspas, no meio dessa pandemia, e entenderam a importância desse tipo de trabalho profissional dentro da sua organização. Maravilha. Pessoal, vocês estão mandando já as suas perguntas, a gente vai fazer, mas eu queria dizer que os palestrantes vão disponibilizar material, então quem quiser, a gente montou um grupo no WhatsApp, é só entrar dar uma clicada no nosso link aí que vai ser disponibilizado para vocês. A gente já tem algumas perguntas aqui, Thiago e Danilo, mas antes disso eu queria só mandar um abraço, um beijo no coração aqui do pessoal que está acompanhando a live. Vanesca Majoral, um beijo. Vanesquinha. Simone Torres, um beijão, Mone. A Sandra Molini, Sandrinha, que já fez uma pergunta, eu já vou fazer. A Edilaine, Tatiane Carvalho, a Amable, inclusive, faz um baita trabalho aqui com o pessoal Down, um time de futebol aqui de Itu. Fábio Pontes Paz Barreto. E o Thiago também, que é da Casa Emaús, também já fez uma pergunta. Eu já vou citar essa pergunta. Mas antes de mais nada, eu queria dizer assim, para ficar claro, pessoal, porque muitas coisas aqui que vocês estão citando, a gente também orienta aqui as OSCs a fazer. Essa questão da transparência em prestação de contas, ela é fundamental para que as pessoas continuem investindo e invistam cada vez mais nas OSCs. Essa transparência ela se dá principalmente via site, certo, Thiago? Então, ali estaria disponibilizado todo tipo de gasto, todo tipo de prestação de conta, todo o fluxo de caixa, para que qualquer um que possa querer acessar, assim o faz. E a prestação de contas também é algo fundamental. A pessoa, né, patrocina um evento seu, né, doa alguma verba para você, e aí você simplesmente fica por isso mesmo. Então, é importante, sim, que depois que seja feito o evento, depois que seja feito o projeto, você preste contas de onde foi o dinheiro que a pessoa investiu. Agora, antes de fazer as perguntas aqui, eu queria só percorrer um pouquinho mais, e aqui nós estamos para isso mesmo, inclusive eu, digo-se de passagem. Eu queria que vocês percorressem um pouco mais em todas essas modalidades de captação, né? Você falou por telefone para mim sobre o telemarketing, você acabou de falar aqui os eventos, mas aí nós estamos falando de 4, 5, você falou de 29. Então, por favor, percorra um pouco mais sobre essas modalidades, até para que fique assim registrado a gama de possibilidades que as OSCs muitas vezes têm, que as entidades muitas vezes têm, e que não é explorado. Tá. Thiago, quer que eu possa falar? Mandou ver? Então, vamos lá. Pode ir. Macruz, é assim, pegando um gancho do que você falou primeiro com relação à transparência, tem um ditado que a gente usa na captação que diz o seguinte, se você não me diz onde você investiu cada centavo, eu não te dou mais nenhum real. Tá? E isso não é só para empresa, não. É para pessoa física, inclusive. Tá bom? Então, os doadores que doam milhões, tem que prestar conta? Tem. Mas aquele cara que doa R$20, R$30, também. Ele também merece. Tá? E a gente não precisa, e a gente faz isso hoje de forma muito simples. É o que a gente chama, eu e o Thiago chamamos, de prestação de conta social, por exemplo. Tá? Como que a gente faz isso? O doador, ele não quer saber, Macruz, se você gastou R$50 para comprar cada cesta básica e entregou para sua comunidade. Ele quer saber quantas cestas básicas você entregou.
Porque o doador, que a gente também sempre fala, é o seguinte, o doador não doa dinheiro, ele doa o que a gente faz com o dinheiro dele. Então, isso é uma obrigação nossa, é informar para os nossos doadores, para os nossos patrocinadores, o que a gente está fazendo com cada centavo que ele doa. E hoje as organizações com a qual a gente trabalha, elas fazem isso através do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, de e-mail, do site. Ferramentas de comunicação hoje são diversas. Né? Então, além dos relatórios que nós somos teoricamente obrigados a publicar no nosso site, que nós somos obrigados a colocar entre aspas, a gente tem outras formas de trabalhar essa prestação de conta social de forma muito mais simplificada. A gente tem que usar uma linguagem muito simples. E uma prestação de contas bem feita, ela não precisa mais do que uma folha de sulfite. Um post de tamanho de uma folha de sulfite. E aí sim, o doador olha aquela prestação de contas, o que ele pensa? Ah, essa instituição é séria, ela é transparente, eu não vou ajudar só apenas uma vez, eu vou ajudar essa organização por quanto tempo eu puder ajudá-la. Tá? Então, isso a gente chama de fidelizar os nossos doadores. Então, a gente não busca um doador, Macruz, para que ele doe uma única vez. A gente quer que aquela pessoa, que aquela empresa, doe o máximo de vezes possível. Tá? E aí, voltando então ao ponto das estratégias, eu vou falar algumas delas, ou posso falar todas aqui para vocês, não tem problema. Fala todas, por favor, fala todas. Tá. Mas depois, o que a gente faz? A gente disponibiliza esse material para vocês também, porque senão o pessoal vai ficar escrevendo aí e vai demorar meia hora para... É porque esse tema é chave, cara. Esse tema é chave, a captação é chave. Então, pelo menos para abrir a mente das pessoas, para que... E a minha também, eu não achava que tinha tanta modalidade de captação assim. Para mim, tinha 10 no máximo. Você vai ouvir... Oi, Tiago. Só para, antes de começar a fazer essa listagem, que é importante entender duas coisas distintas que às vezes as organizações não param para pensar. Uma coisa é fonte, outra coisa é estratégia. Né, os canais ou ações que você vai desenhar. Então, você fala assim, eu vou captar usando a estratégia de indivíduos. Não, indivíduos é a fonte de recurso. Né? Empresas é a fonte de recurso. Governo é outra fonte de recurso. Né? E renda própria. Você tem um fundo patrimonial que gera receita, eu tenho um imóvel que eu alugo para terceiro, isso me gera renda porque está sob o meu controle. Então, tem que diferenciar o que é fonte do que é estratégia. E para se chegar nessas fontes, você tem aí uma lista de 30 estratégias que o Danilo vai listar, trazer algumas aqui. Né? Beleza, muito bom, isso é muito importante, tá? Então, vamos lá. Face to face. Eu não sei se vocês já andaram na Avenida Paulista de São Paulo, né, em São Paulo, as pessoas te abordam na rua, né, apresentam o trabalho de uma organização, e aí eles têm um tablet ou um celular na mão, e aí você faz essa doação. Então, a gente... É a primeira que eu vou trazer para vocês. Telemarketing, eu acho que todo mundo conhece, né? Telemarketing é uma estratégia, uma das mais utilizadas, uma das mais antigas, mas que a gente ainda tem muito sucesso com captação. Eu estava até conversando com o Thiago antes da live aqui. Eu trabalho com telemarketing, o Thiago trabalha também com telemarketing, a gente trabalha juntos em alguns projetos, e eu estava feliz da vida, porque agora, no meio da pandemia, a gente está com um resultado fantástico em todas as nossas unidades. Uma de Maceió, por exemplo, eu acabei de apurar o resultado dela, o fechamento, e eu ainda tenho amanhã para fechar o mês, né, porque o mês só termina amanhã, ela vai ter um crescimento de exatamente 70%. Então, quando a gente compara o mês de julho do ano passado, sem pandemia, com julho desse ano, vai crescer 70%. Uma outra vai crescer 45%, uma de Minas Gerais com a qual eu trabalho. Enfim, a gente... e as outras, nenhuma vai crescer menos do que 25%, Macruz. Estou falando de telemarketing. Agora, telemarketing, ele é profissional. Né? Então, tem que ser trabalhado de forma profissional, como qualquer outra, uma dessas outras estratégias aqui. Click to call. Não sei se vocês já ouviram falar. Click to call. Você, por exemplo, você entra num site, você entra em algum lugar e você vai baixar, por exemplo, um e-book de alimentação saudável, alguma coisa. Quando você clica lá para baixar esse e-book, né, de uma alimentação saudável, alguma coisa, você vai ter que deixar os seus dados. Quando você coloca seus dados
nessa ferramenta, né, nesse lugar dentro do site da organização, o seu telefone vai para um telemarketing, ou o click to call já consegue capturar a sua doação, já consegue a sua doação naquele momento. Marketing relacionado à causa. Marketing relacionado à causa tem muito a ver com empresas. Então, por exemplo, quando a gente fala de Páscoa, né? Por exemplo, na Páscoa, você faz uma compra num supermercado e aí cada ovo de Páscoa vendido vai R$1 para alguma organização. Então, é uma parceria que as organizações fazem. Fundos patrimoniais, né? É uma outra estratégia muito utilizada, principalmente fora do Brasil, onde as organizações elas montam fundos patrimoniais e depois, numa eventual necessidade, elas usam. Vou dar um exemplo para vocês. Nesse momento de pandemia, aquelas organizações que estão com problema de receita, se elas tivessem um fundo patrimonial montado, pronto, elas poderiam estar resgatando uma parte desse fundo para poder cobrir esse momento financeiro que elas estão passando, né? E aí elas não teriam tanto impacto no seu trabalho social que é desenvolvido. Arredondamento de compras. Eu não sei se você já tiver essa experiência de chegar numa farmácia, e aí você chega nessa farmácia e quer comprar um produto, né? Um remédio. Aí a compra deu R$99. Aí o caixa fala assim, olha, o senhor quer doar R$1 para a PAI? Exemplo. E aí faz arredondamento dessa compra. Né? Existem, hoje até no cartão de crédito, existem empresas que estão fazendo através do cartão de crédito. Então, toda compra que você faz já arredonda para cima, até R$1. Então, imagina, você faz 100 compras no seu cartão de crédito por mês, por exemplo, ou 10 compras, não importa. Cada uma dessas compras vai arredondar um valor para cima. Droga Raia faz isso, né? Droga Raia faz isso, Drogazil também faz isso, várias redes, não é só farmácia, várias outras empresas adotaram essa forma, né? Mas claro que é a instituição, é a organização que tem que apresentar um projeto para poder viabilizar o arredondamento de compras. Uma outra forma importante, o payroll, né, que a gente chama de workplace giving, que é doação na folha de pagamento dos funcionários de uma empresa. Entendeu? Então você... E aí tem uma estratégia muito legal que o empresário coloca sobre essa folha, que o empresário, para estimular a doação da sua equipe, né, do seu time, ele fala assim, olha, para cada R$1 que o meu funcionário doe, eu vou colocar mais R$1. Então ele dobra o valor da doação. Né? Venda de produtos e serviços, que a gente chama, que é geração de renda, né, que é muito importante. A PAI de Itu, por exemplo, eu lembro que quando eu ia na PAI, eles tinham uma, como chama, pães, eles faziam uns pães fantásticos. Padaria, uma padaria fantástica. Poxa, cada vez que eu ia lá... Não funciona mais, diga-se de passagem, mas eu lembro disso, é verdade. Lembra? Eu trazia 2, 3 pães para dentro da minha casa, né? Até minha barriga começou, acho que foi por causa deles, né? Enfim. Mala direta, né? Mala direta, cuidado com mala direta, tem que fazer muito teste AB, porque mala direta, ela não é barata, né? A gente tem até um amigo, o Felipe, que ele é especialista em mala direta, ele fez um trabalho muito legal no Rio de Janeiro, com uma organização lá, e aí ele teve um sucesso muito grande com relação à mala direta, então tem que fazer muito teste AB, tá? Muitas organizações usam e dá muito certo. Heranças e legados. Quando a gente fala de heranças e legados, pouquíssimas organizações conseguem fazer um trabalho muito bem feito de heranças e legados. E vocês têm que entender que existem fortunas sem herdeiros, muitas vezes. Ou grandes fortunas de pessoas que querem deixar para os seus herdeiros uma parte, mas uma outra parte eles querem destinar a uma causa social que tocou no coração dele, que sensibilizou ele. Crowdfunding, eu não sei se vocês conhecem o financiamento coletivo que você pode fazer através de sites, né, especializados. Cofrinho. Vaquinha, né? Tem a Quicante, Vaquinha, tem vários sites que fazem isso. Cofrinho, aqueles cofrinhos que a gente vê no comércio, moedinha aqui, moedinha ali. Isso é bom para os dois lados, é bom tanto para o dono do comércio quanto para a organização. Ah, Danilo, por que é bom para o dono do comércio? Porque a organização pode fazer uma parceria com o dono do comércio, aí é uma parceria de confiança, onde quando aquele cofrinho encher, o dono do comércio pega aquele cofrinho, vai lá no fundo, conta quantas moedas tem ali, quantos reais tem ali, deposita na conta da instituição.
pega essas moedas, põe no caixa, porque a moeda dentro de um comércio é muito importante, né? Leis de incentivos fiscais, e aí você, como vereador, você conhece, você sabe como isso é importante, né? Só que é recurso carimbado, você sabe disso, então ter um destino pré-estabelecido, então é muito importante, tá? Voluntários é uma outra estratégia de captação, porque o voluntário ele é muito importante para as organizações do terceiro setor. É valor agregado, apesar de não é dinheiro, mas tem valor, né? A gente não pode só pensar na captação enquanto dinheiro especificamente, né? Meio, né? Enfim, tal. Olha, e se você... Mas existe, Rodrigo, algumas campanhas que você pode, inclusive, contar. Então, dá para fazer pedágio, né? Por exemplo, você pode contar com essa força. Você, por exemplo, tem uma organização bastante conhecida, que é a Teto, eles têm uma força de voluntariado e fazem essa ação na rua, fazendo captação de recurso na rua mesmo, com voluntariado, né? Isso mesmo. E é uma economia que a organização faz, porque se ela tivesse que contratar pessoas para fazer esse tipo de ação, ela ia ter que tirar dinheiro do bolso, né? O WhatsApp Enterprise, né, que a gente trabalha também, eu e o Thiago, que é uma estratégia que é o robozinho, né? É o robozinho conseguindo a doação através do WhatsApp, só que não é esse WhatsApp que a gente usa, é o WhatsApp Enterprise, tá? É uma inteligência artificial, né? Inclusive eu sou sócio, a Facilita Social é uma das minhas empresas que eu sou sócio, que trabalha exclusivamente com isso, e a gente foi pioneiro no mundo inteiro a trabalhar com essa ferramenta para captação de recursos, tá? Editais privados e públicos, é uma outra estratégia, tá? Emendas e convênios parlamentares, governamentais, tá? Então, é outra estratégia importante. Fundações e organismos internacionais é uma outra estratégia de captação, que depende... Mas ainda, só cortando, quando você entra nos organismos internacionais, se não tiver transparência, nem tchum. Nem os caras nem olha, né? Nem olha. E aí também precisa não só da transparência, como da tradução, né? Porque precisa estar em inglês no site. Não. Eu vou explicar para você. Se você escrever um projeto para captar recursos e quiser mandar para a JICA, que é a agência financiadora japonesa, você não precisa escrever em japonês nem em inglês. Você escreve em português e você vai mandar para a Embaixada do Japão em Brasília. Então, todas essas agências, você escreve em português e manda para a JICA, manda para a USAID, que é a americana, você vai escrever em português e vai mandar lá para Brasília, entendeu? Então, é tranquilo, não precisa saber escrever em inglês, nem japonês, não precisa. Quer completar, Thiago? Não, eu ia falar que, assim, é importante ter um bom projeto, né, também. Não adianta, assim, não é basta ter só o projeto na cabeça, né, o bom projeto no papel, tem que saber escrever, tem que saber traduzir no sentido dos termos técnicos, também é muito importante, porque às vezes a gente está aqui, eu trabalhei na área ambiental, então era RPPN, UC, o que é UC? Às vezes o cara que quer apoiar de uma empresa, de uma fundação empresarial, às vezes nem entende isso, então você tem que saber colocar aquilo bem no papel, para saber traduzir essa linguagem para tornar o teu projeto vendável, porque não vai ter uma apresentação, não tem um PowerPoint nem a tua cara ali, né? É o texto que vai vender o teu projeto. E para isso não adianta querer escrever projeto de última hora. Isso. Querer apareceu uma oportunidade, o prazo é daqui 48 horas. Se não tiver muito bem, tem que estar pronto o projeto antes. Eu sempre digo que leva no mínimo 2 meses para você escrever o projeto. E nós aprendemos, eu e o Thiago, até fica a dica para quem não o conhece, o nosso mestre, professor Ricardo Falcão, né? Que é nosso amigo, nosso mestre, ele tem um livro, né? Que depois, inclusive, lá no grupo eu posso mandar a capa desse livro. É um livro que ensina linha por linha como você escreve um projeto para captação de recursos. Um livrinho fininho, você lê em 3 horas o livro dele, você já tem uma boa noção, né? Eventos, né, que a gente conversou um pouquinho. Internet e redes sociais, outra estratégia de captação. Nota fiscal, no caso de São Paulo, tem a nota fiscal paulista, né? Grandes doadores, pessoa física, né? Então, quando a gente fala de grandes doadores, pessoa física, são pessoas que doam volumes muito razoáveis de recurso por ano. A gente está falando aí de pessoas que têm um poder aquisitivo bem razoável, e tem bastante pessoas nessa situação, a gente sabe disso, né? Campanhas capitais, aí o Thiago é o especialista em campanha capital,
quer dar uma palavrinha? Eu não vou nem me arriscar a falar de campanha capital, porque eu tenho o Thiago aqui na sala para falar. Bacana. Na verdade, é uma metodologia, né, que reúne um grupo de estratégias para você pensar a captação para algo grande para a tua instituição. Então, muitas vezes, quando vai construir uma nova sede, vai ampliar a ala do hospital, não adianta querer colocar essa captação dentro da rotina da captação atual. A gente fala, vamos pegar um pouquinho, vamos pegar o telemarketing e fazer uma campanha. Não, você precisa pensar, fazer todo um planejamento, inclusive, para este projeto, longo prazo. Então, imagina, você já tem que fazer o planejamento para a captação como um todo. Quando você precisa fazer a captação de algo maior, você precisa parar e pensar também ela como algo exclusivo para ser bem sucedido. Então, esse é o modelo de campanha capital e tem toda uma metodologia. Lá fora é muito usado, assim, você fala em campanha capital nos Estados Unidos, eles já entendem o que significa. Aqui no Brasil você fala, mas é campanha capital do quê? Não, é capital porque se não acontecer o resultado do objetivo daquela campanha, não vai acontecer, né? Então, por isso é campanha capital, né? Aí nós temos campanhas anuais, que é um pouquinho diferente de campanha capital, porque daí você pode trabalhar a manutenção da organização, né? Por exemplo, Criança Esperança, que todo mundo conhece, todo mundo sabe, né? Projetos, que a gente já falou um pouquinho, mas projetos direcionados mais à pessoa jurídica, para você captar a pessoa jurídica, né? Apadrinhamento, né? É uma outra estratégia. Aplicativos de doação. Hoje existem alguns bons aplicativos, boas empresas que fazem aplicativos de doação. Cashback, eu não sei se vocês conhecem cashback. As lojas americanas têm o AMI, né? Então, por exemplo, você faz uma compra nas lojas americanas, ou física ou online, e um percentual dessa compra, ela volta como um cashback para você poder fazer uma outra compra. Só que em vez de você fazer uma outra compra, você doa esse valor para alguma organização, né? Direct Response TV, que todo mundo conhece, o Médicos Sem Fronteiras, todo mundo já deve ter visto a propaganda deles, é uma propaganda, um trabalho que eles fazem muito bem feito, de captação também. E a 30ª, que a gente estava conversando, discutindo aqui se está dentro de eventos ou não está, que é live. Que daí a gente fecha. Então, Macruz, acho que a gente conseguiu aqui colocar as 30 estratégias de captação, entendeu? Agora, dessas todas, quantas as organizações que estão nos vendo, nos escutando, utilizam? Fazem. E fazem bem feito, né? Fica a pergunta, né? Fica a pergunta. Fazem bem feito, né? Essa é a questão. Legal? Respondi? Eu também respondi, acredito que para todos também. Inclusive, já pipocou aqui um monte de pergunta. A Sandra Molini, um beijo, Sandrinha. Sandra, ela trabalha com uma espécie de creche, né, no contraturno escolar. Então, não sei se vai lembrar, vocês falou que passaram por Itu, ali no Novo Itu tinha a favelinha do Isaac, onde era uma favela mesmo, e ela começou a resgatar essas crianças da favela no contraturno escolar. É um trabalho assim incrível, sabe? Tem cultura, esporte, educação, reforço escolar, tecelagem, taekwondo. É um negócio sem... Ela diz aqui, captar realmente não tem nenhuma mágica, todos nós sabemos disso. Mas então, Sandrinha, é que a Sandra também, a gente tem um Rouanet aprovado com ela, já em outras oportunidades também, e a gente acaba empacando na captação, né? Então, assim, na verdade, eu tenho uma pergunta específica que é minha, que eu vou fazer a respeito do incentivo, mas ela falou a respeito disso, então eu acredito que essa na fala do Danilo, Sandrinha, ele conseguiu percorrer bem as possibilidades que a gente tem de captação, que eu sei que você não faz muitas delas, outras você faz, né, principalmente eventos, ela faz bingo, ela faz brechó, teve um brechó também maravilhoso que ela fez um tempo atrás, mas eu acho que você ampliou o leque de possibilidades. O Manuel Palmeira, grande Manuel, falou que é uma ótima iniciativa esse ciclo de palestras. Um beijo no seu coração, Manuel. Precisamos marcar alguma coisa depois, né? O João Pedro Januário também achou o tema bacana. O Richardson Buchini, que ele também é parte de uma organização de natação aqui. Grande abraço. O Felipe Brito falou que já passei um dia todo no centro de São Paulo coletando dinheiro para o teto. Então,
Isso, espera aqui que tem uma pergunta. Eu vou fazer a pergunta aqui. Ah, aqui tem uma pessoa amiga de vocês. A Jurema Gonstarski. Sou fã do Danilo e do Thiago. Parabéns, vereador, pelos palestrantes. Também um grande beijo aqui que eu queria deixar para Marcinha Leite. A Marcinha Leite é a presidente de uma associação de bairro muito conhecida aqui na cidade, a Someba. Marcinha, acho que muito do que foi dito aqui em nível de captação também serve para a Someba, tá? A Someba, inclusive, quando você trata de associação de bairro, você fala aqui, eu vejo até uma forma de captação que fico dando um palpite para ela e nunca dá certo, mas você criar parcerias. Quem é sócio da associação, você tem desconto, né? Aqui, desconto no bairro e tudo mais. Falo isso bastante para ela. A Mabri também, um grande abraço. Vou fazer aqui a primeira pergunta, que é do Thiago. Primeira não, já foram várias. Eu acredito que o Thiago ele seja da Casa de Emaús, mas ele está falando aqui da uma entidade como a PAI. Então, Thiago, posso errar, mas eu acho que você é o Thiago da Casa de Emaús. A Casa de Emaús é uma casa de passagem, onde abriga pessoas que estão na rua e tudo mais, inclusive todo tipo de pessoas problemáticas, eles acabam jogando para a Casa de Emaús. E a Casa de Emaús tem dificuldade, pela própria finalidade dela, de participar de editais, de participar de leis de incentivo. Então, ela tem uma peculiaridade. Eu falo que ela está no limbo das OSCs, né? Porque, assim, ela realmente... Mas hoje deu uma clareada, como diria meu avô, no que vocês disseram. Então, assim, Thiago, você vê um modelo padrão ou específico para captação de uma entidade, como ela coloca aqui, como a PAI, que exemplo de ações você podia compartilhar conosco? Então, como se fosse sair de fazer um projeto, uma estratégia de captação partindo do zero mesmo, como que se vocês têm um modelo de captação. Legal. Olha, Rodrigo, não existe mágica e não existe, assim, você tem receitas, mas cada um vai dar o teu tempero no processo, né? Então, assim, se eu gosto mais de sal, ou se eu sou cardíaco, eu não posso usar sal, tudo isso a gente precisa ir medindo. Então, captação de recursos, ela também tem de ser medida de acordo com a característica da instituição. É preciso analisar, de novo, né? O planejamento é muito importante, porque você precisa analisar o teu mercado, o teu entorno, entender as condições que você está envolvidas na a questão institucional da própria entidade, né? Quem é ela, né? O que ela é, né? Como ela é vista, né? Eu costumo sempre falar o seguinte: existem 3 eus, né? O eu que eu sou, o eu que eu acho que eu sou, e o eu que os outros acham que eu sou. Então, assim, você precisa olhar o que os outros pensam de você. Às vezes você fala, não, eu sou muito transparente, porque você colocou no teu portal lá uma informação de prestação de contas, mas a sociedade fala, olha, aquela organização não é transparente. Então, você precisa ir para fora, ouvir. Muitas vezes você precisa contar com alguém de fora para fazer isso. Então, nesse sentido, aí eu valorizo o nosso trabalho aqui. Ter um consultor ajuda muito, porque é alguém isento que vai ouvir a sociedade a respeito daquela instituição e trazer a realidade, às vezes, dura, né? Eu já trabalhei em projetos que as pessoas falavam, olha, o projeto me parece muito bacana, mas eu não sei o que eles estão fazendo com o dinheiro. E antes mesmo de eu terminar o trabalho, a organização já estava tomando atitudes em relação a isso. Às vezes é simbólico. Então, sim, você precisa olhar o externo, entender o que está acontecendo para você pensar estratégias. Tem organizações que chegam para mim e falam, olha, Thiago, meu sonho é trabalhar com captação com indivíduos. Meu sonho é montar um telemarketing. Mas tem recurso para investir? Porque montar um telemarketing, você precisa montar com X operadora, você precisa comprar computador. Mas qual que é a capacidade de investimento? Eu tenho só 10 mil reais, então não vai dar. Então, com este dinheiro, o que dá para fazer é isto. E aí você vai fazer a adequação do teu plano de acordo com a sua capacidade e fazer um planejamento. Quero só fazer fazer uma analogia aqui. Tem um amigo nosso, Michel, sempre faço essa referência, que ele trouxe isso numa palestra, eu gosto de me apropriar dessa ideia, que é dessa analogia dele. Mas, não sei se vocês vão lembrar do assalto ao Banco do Brasil, aqui na Vila Olímpia, em São Paulo, que os bandidos alugaram uma casa que estava a 200 metros, cavaram um túnel, explodiram por baixo do cofre e levaram 40 milhões de reais. Para eles fazerem este buraco todo, né, foi todo um planejamento, precisaram de 4 milhões para fazer isso. Só que eles não tinham o dinheiro.
E para ter este dinheiro, o que eles fizeram? Pequenos assaltos e iam colocando esse recurso numa conta para fazer o projeto deles, que era um projeto maior. Então, lógico que não é para as organizações saírem assaltando o banco, pelo amor de Deus, mas é para a gente olhar esse exemplo e falar, bom, que pequenos eventos eu posso fazer que vai alimentar um projeto maior de captação de recursos para eu pensar maior. Então, isso é fazer planejamento, é você olhar no longo prazo e falar, bom, daqui 10 anos eu quero captar 2 milhões por ano. Hoje eu não tenho recurso, eu vou fazer pequenas ações, eu vou fazer jantares com amigos, esse dinheiro vai para uma conta específica para eu montar o meu telemarketing daqui 2 anos. E daqui 2 anos eu pego esse dinheiro, monto uma estrutura maior para captar 100 mil por mês. Estou só dando exemplo, não começa assim, né, mas é evidente. Então, acho que é isso, não existe uma fórmula, você tem que olhar a tua capacidade, aonde você tem facilidade, tem organizações que têm empresários no teu conselho, isso vai facilitar na captação com empresas, tem organizações que têm certificados que permitem fazer captação com o poder público, então isso vai variar muito de acordo com a instituição, Rodrigo. Tá. Eu vou fazer 2 colocações antes de fazer mais algumas perguntas. Só para ficar claro, quando a gente está falando aqui de captação, de profissionalização de captação, nós estamos falando de contratação de pessoal, certo? Então, nós vamos ter que contratar. As entidades vão ter que tirar dinheiro do bolso. Não existe captação sem investimento, Macruz, esquece, não tem. Certo? Não, é para deixar claro isso, para deixar muito claro, para ninguém ter uma dúvida. Pessoal, de tudo que eles estão falando aqui, a entidade vai ter que tirar dinheiro do bolso e investir, né? Vamos dizer assim, não é ter um gasto, né? Vai ter um investimento na questão de captação, né? Eu vou fazer só uma vírgula, Macruz, porque assim, muitas vezes a organização ela não precisa tirar o dinheiro do bolso, como você disse, para captar. Ela pode buscar financiadores, parceiros, que vão financiar a implantação do departamento de captação dela. A gente tem muitos exemplos, muitas organizações que a gente conhece que partiram para esse outro lado. Então, aquele financiador que sempre ajudou aquela instituição, em vez dele continuar a ajudando todo mês, ele faz um aporte e garante a implantação, a profissionalização da captação daquela organização. Por quê? Lá na frente, a organização não vai mais precisar daquele doador porque ela já montou o seu departamento de captação. Então, um investimento que muitas empresas, muitos empresários gostam de fazer para poder viabilizar essa sustentabilidade ali a médio e longo prazo, entendeu? Fica aí mais uma questão. E gostaria também, assim, de quando vocês forem responder, levar-se em consideração um fato, né, que a duras penas a gente constatou e a nossa estratégia também mudou em decorrência disso, que é quando vocês falaram lá da questão da concorrência, né, o número de entidades que você tem pelo número de empresas. Estou falando agora de empresas, né, não estou falando de pessoa física. A malha empresarial de Tu é muito fraca. Então a gente, não vou ficar aqui citando o nome de empresas, mas você não tem meia dúzia de empresas de porte que poderiam fazer algum tipo de ajuda, de aportes, de patrocínio. A grande, eu falo redundante, né? A truta grande, que seria a Heineken, né? Que a gente tinha uma questão, falei isso na live de ontem, estou repetindo aqui, que tinha uma ligação muito forte na época da Skin Carol, né? Se eu falei assim, né? O Sunersão, a Kirin manteve, hoje a Heineken, a gente não toma nem tubaína nos eventos da prefeitura aqui, para você ter ideia. Então, não vou falar aqui o que eu acho que a Heineken tem tratado e tudo, mas ela simplesmente... Então, o que eu quero dizer, quando a gente for falar aqui de empresas, principalmente, levar isso em consideração, porque 300 entidades procurando meia dúzia e se matam. Então, assim, se faz necessário uma estratégia diferente, não sei se regional, aí não vou entrar no trabalho de vocês, porque eu, como captador, sou péssimo, eu sou um cara técnico de projeto, sou coordenador de projeto, por isso, para mim, essa live está sendo de muita valia, acredito que para muita gente, então a gente leva em consideração isso. O Manuel Palmeira, abração, Manuel. Oi. Desculpa, eu transformei a tua fala numa pergunta, tá? Dessas 30 estratégias que nós apresentamos, acho que dá para contar numa mão as que são direcionadas para a empresa. Tá? Quando a gente está falando de estratégia, a gente tem que pensar em estratégia para PJ, para a empresa,
mas também para a pessoa física, porque vamos entender uma questão muito importante. Quando a gente capta recurso perante empresa, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, é tudo recurso carimbado. Se eu vou captar um recurso como empresa para comprar uma ambulância, eu só posso comprar ambulância, Macruz. Eu não posso, se não tiver no escopo do projeto que eu vou contratar o seguro da ambulância, eu não posso usar esse recurso. Tá? Então, quando eu trabalho com estratégias de captação para pessoa física, a grande maioria dessas estratégias ela é direcionada para recurso não carimbado, que me dá a liberdade de comprar ambulância, de equipar a ambulância, de colocá-la no seguro, contratar o motorista. Então, é essa visão que as organizações precisam ter. Empresa é uma estratégia de captação? Precisa ser só dentro de tu? De forma alguma. Você pode captar com empresas de São Paulo, com empresas do Brasil inteiro, até do mundo inteiro, não tem problema. E as organizações fazem isso. É claro que as empresas da sua região, a probabilidade delas ajudarem as organizações da sua região é muito maior. Mas não é uma situação única, ímpar, que a gente tem que pensar. Entendeu, Macron? Perfeito. Foi uma pergunta parecida aqui com a do Thiago, mas vale a pena ser respondida, que é do Manuel Palmeira. Um abraço, Manuel, um grande abraço. Aquele cafezinho depois do Covid, nós precisamos tomar. Como construir uma estratégia de captação a partir do zero? Acho que já acabou respondendo essa pergunta, né? Mas tem uma fórmula? Qual o primeiro passo, o conceito a ser seguido e as ferramentas a serem utilizadas? Olha, Manuel, acho que é um pouquinho do que a gente respondeu, né? Acho que tem que começar entendendo a tua realidade e montando esses passos, né? Então, se você não tem ninguém hoje e não tem recurso para contratar, talvez tenha alguém, lógico, o líder da instituição, quem fundou, vai precisar começar a passar o chapéu. Mas o que é importante é a captação de recursos tem que estar no centro do teu desenho da organização, da gestão e da estratégia. Não adianta você ter um projeto lindo, maravilhoso, se organizações pequenas geralmente têm quem executa o projeto, né, capta também, e aí acaba dando muita atenção só para o projeto. Não adianta ter uma fábrica linda e não ter área comercial para vender os produtos. Vai ficar no estoque, você não vai vender e vai ter prejuízo. Então, tem que dividir o teu tempo e tem que saber fazer a gestão do teu tempo. À medida que você vai crescendo, uma coisa que eu sempre digo tem que ter indicadores para acompanhar esse resultado. Então, você tem que ter lá, se o teu planejamento é captar 300 mil no final de ano, e você tem, pela tua experiência, pelo benchmark que você fez, pelo visto, pelas pesquisas que as empresas ou os doadores na tua região doam 30 mil por mês, se eu preciso de 300 mil, eu preciso de 10 doadores. Para chegar em 10 doadores, eu vou precisar prospectar 50. Então, eu sei que eu tenho 50 pessoas que eu vou ter de abordar ao longo do ano. E como que eu divido isso no período do ano? E eu vou ter que, todo mês, ter que falar com 7, 8 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas, para poder atingir o meu resultado. E aquilo tem que estar ali, bater, tem que ficar ali. Aí que vem a história que não tem mágica, né? Se você fizer 6 reuniões todo mês, apresentando o teu projeto e pedindo dinheiro, vão aparecer 10 doadores. Não tem... Agora, Thiago, vale a pena completar, acho que para quem nos ouve, o seguinte. Na hora que vocês vão fazer a prospecção dessas pessoas, dessas empresas que vão doar, você tem que pensar no perfil dessas empresas, Macruz. Sim. Porque é o seguinte, cada empresa tem um perfil de doação. Tem empresa que doa, por exemplo, para a área de educação, só doa para a área de educação, para projetos na área de educação. Se eu tenho um programa, um projeto para a área de meio ambiente que não tem nada a ver com educação, eu não posso bater na porta dessa empresa que só tem o hábito de doar para a área de educação. Por isso que é muito importante as organizações estarem pensando de forma profissional. Então, o departamento de captação de recursos
Ele faz isso, ele analisa o perfil de empresas, o perfil das pessoas, que tipo de projetos que elas costumam ajudar, e aí elas direcionam a apresentação para essas empresas. Senão você vai dar com a cara na porta. Identificar os valores institucionais, né? Uma coisa legal também. Você fazer uma imersão mesmo na empresa e ver o que ela é. Isso a gente faz. Isso aí. Macruz, eu falo que o captador tem que investir a maior parte do tempo dele pesquisando. Isso. É buscando informação, stalkeando as pessoas, literalmente. Eu preciso saber qual o gosto do cara que eu vou conversar ou da diretora que eu vou sentar lá. Gosta de jogar tênis, se torce pro Corinthians, se torce pro Palmeiras, se tem algum sobrenome que é de origem que é mesmo que o meu, isso tudo vai ajudar a criar rapport, aproximar, chegar numa reunião, poder começar a falar de outras coisas que não teu projeto. Isso vai criando. Isso que você falou é muito verdade, que quero só contar, veio na minha cabeça uma história, um parceiro nosso, uma empresa de Porto Ferreira, no interior de São Paulo, né? A gente foi lá, a empresa era grande, chamava Margílios, inclusive, uma empresa grande e tal, e a gente foi levando ideias para ele, isso, aquilo, de acordo com a empresa e tal. Aí ele chegou assim, não, eu quero fazer um projeto de Taekwondo. Taekwondo, né? Tá bom, vamos fazer um projeto de Taekwondo. Aí que nós fomos descobrir que o filho dele praticava Taekwondo, é lutador de Taekwondo. Então, por isso que ele queria. Mas é muito isso, né? De você fazer essa imersão, que a gente chama de imersão mesmo, para ver os valores institucionais. Agora, Danilo, você vai aqui se emocionar com o depoimento. A Patrícia Viana, não sei se você lembra da Patrícia Viana. Sim, boa noite. Saudações, vereador Macruz, palestrantes Tiago e Danilo. Muito feliz por vê-los aqui. Danilo foi o responsável pelo meu ingresso na APAI de Itu há 20 anos. Olha Eterna aí. Gratidão, Danilo, por compartilhar todos esses conhecimentos conosco e gratidão, né, por ser a pessoa, o instrumento de fazer ela vir a trabalhar aqui na APAI de Itu, a Patrícia Viana. Grande abraço, Patrícia. E ela deixa uma pergunta. O que podemos esperar do setor de telemarketing nas organizações para os próximos anos? Poxa, Patrícia é uma pessoa muito querida, gosto muito dela, uma profissional exemplar, enfim. Um grande abraço, Patrícia, a você e a todos da APAI também. Bom, vamos respondendo a sua pergunta, Patrícia. Veja só, eu acho que a gente precisa entender que telemarketing é uma estratégia de recurso não carimbado, é uma das estratégias mais usadas por muitas organizações, então a concorrência ela é muito grande, tá? E quando a gente tem um mercado com muitos concorrentes, ou você é um dos melhores, ou você vai ficar para trás. Não adianta. Então, telemarketing, ele muda constantemente a forma de trabalhar. Inclusive, até para ela, um recado para ela, amanhã eu e o Thiago, a gente vai dar um curso do Filantropia, né, na rede de Filantropia, um curso online, e a gente vai abordar exatamente, o tema vai ser telemarketing e o WhatsApp, né, na captação de recursos. Um curso aí de 4 horas amanhã à tarde. Mas, enfim, o que acontece? Né? Então, vou dar um pequeno exemplo de como o telemarketing ele muda e ele é rápido, ele é dinâmico e quem não acompanha fica para trás. Quando a gente começou a trabalhar 20 anos atrás, quantos concorrentes a APAI tinha? Pouquíssimos. Quantos concorrentes ela tem hoje? Dezenas. Né? E só para você ver o que está acontecendo, todas as unidades que a gente trabalha, eu e o Thiago trabalhamos, a gente tem crescido, o telemarketing tem crescido mensalmente, mesmo durante a pandemia. Tá? A gente estava apurando o resultado desses telemarketing, está com uma média de crescimento de 27% em relação ao mesmo período do ano anterior. Mas o que a gente fez para estar com esse crescimento? Olha, aí são várias ações, Macruz. Vou dar 2 exemplos para vocês. Tá? Estávamos eu e o Thiago no aeroporto, em Blumenau, voltando de uma consultoria. A gente olha na televisão do aeroporto, aparece a seguinte notícia. A China não conseguiu segurar o coronavírus lá dentro. Virei para o Thiago, que estava sentado do meu lado, e falei, Thiago, a gente já tem que preparar um script para a Covid e uma argumentação para quando as pessoas falarem que não querem doar por causa da Covid-19.
chegamos no escritório, elaboramos um script para cada uma dessas unidades. No dia que São Paulo anunciou, né, no meio do carnaval, que a pandemia, que a circulação do vírus já estava acontecendo e eles não conseguiram controlar, a gente estava em plena campanha de Páscoa, que é a segunda melhor campanha de captação que a gente tem no ano, só pede para a campanha de final de ano, a campanha de Natal. O que eu fiz? Eu e o Thiago, a gente já startou os scripts de cada uma das unidades e essa argumentação para todas as unidades. A gente arriscou, a gente falou, a gente vai tirar o script de Páscoa e vamos colocar o script da Covid-19. Foi a melhor coisa que nós fizemos. Todas as unidades cresceram de lá para cá. Tá? Então, isso é o quê? É pensar, é planejar, é pensar com antecedência. É já pensar no fator mitigante para um risco que o projeto... Você falou de projeto, né, que você trabalha com projeto, você sabe. Né, tem que pensar nos fatores mitigantes para combater cada um dos riscos. E eu vou dar um segundo exemplo. Né? Todas as nossas unidades hoje trabalham com ligação preditiva. O que é ligação preditiva? É aquela ligação, é um sistema, é um programinha que ele disca pelo operador e joga na cabine das operadoras apenas as ligações que foram atendidas. Por que isso, Macruz? Porque a gente identificou que apenas 15% dos telefonemas feitos pelas operadoras, ou 15% a 20%, os telefonemas eram atendidos. Então, elas perdiam muito tempo discando para os doadores, discando para as listas telefônicas, discando para as pessoas. Então, a gente já vinha há muito tempo, eu e o Thiago, implantando em todos os nossos clientes a ligação preditiva. E aí, então, a gente potencializou as nossas operadoras. Então, uma operadora hoje, ela trabalha por 2, 3. Então, é um investimento pequeno, quer colocar uma ligação preditiva dentro de um programa, de um software, e você potencializa essa sua equipe. Né? Fora outras questões que a gente coloca dentro do telemarketing, que tem um impacto importantíssimo, como régua de relacionamento, que a gente estava falando, que é a prestação de contas sociais. Todas as unidades, Macruz, quando você faz uma doação, por exemplo, para a Pai de Tu pela primeira vez, exemplo, tá? Vou dar um exemplo, da Pai de Tu, que é a Patrícia. Sempre a Pai, né? Mas imagina o seguinte, você nunca doou para a Pai. No momento que uma operadora te liga e fecha uma doação com você, você fala que vai doar, a hora que você fala, tá bom, eu vou doar, e você passa os dados para você fazer a doação, e ela coloca no sistema e ela aperta o Enter, já vai uma carta de agradecimento pela doação que você nem efetivou ainda. E nessa carta de agradecimento vai uma prestação de conta social do que a Pai vai fazer com o seu dinheiro. Então você recebe aquilo lá por e-mail, por WhatsApp, você fala, caramba, eu nem doei ainda e já estou recebendo essa prestação de conta social. E todo mês você vai receber uma prestação de conta social. Então, enfim, a gente trabalha com 12 segredos do telemarketing, né, eu e o Thiago. Esses são apenas 2 ou 3 que a gente citou para você. Então, as organizações que trabalham o telemarketing de forma profissional, elas cresceram. Né? E é isso que a gente estava falando, né? Uma unidade cresce 45%, a outra 24%, a outra, enfim, 70%. A gente tem uma unidade que vai crescer 140% lá de Blumenau. Então, é para você entender onde a gente está, como isso tem que ser profissional, porque se você não for profissional, Macruz, o seu concorrente vai ser. E aí tem uma pesquisa que diz o seguinte, 46% das pessoas doariam mais se soubessem onde o dinheiro está sendo investido. Tá? Então, se a gente não segue esse rumo, e o nosso concorrente segue, Macruz, ele vai crescer e você vai ficar para trás. Maravilha. Aqui também um grande beijo no coração da Virgínia Delgado, que trabalha no CEAP, falou parabéns, excelentes palestras. Virgínia, é demais, é uma das melhores agentes sociais que eu conheço aqui, da velha guarda, conhece tudo, acompanha tudo, e precisamos resolver aquela questão do CEAP lá, Virgínia. A Irailde Silva também perguntou aqui se vocês podem publicar essas 30 opções de captação. Lá no grupo do WhatsApp. É só entrar no grupo do WhatsApp. Maravilha. O Luiz Roberto Exner, um abraço, Robertão, tudo de bom para você.
A Irailde, de novo, pergunta, por favor, qual o nome do livro que foi citado? Ele pediu aqui o livro que foi citado. Eu vou mandar uma foto lá no grupo também, porque está lá na minha estante. Tá. Eu pego... Mas eu acho que eu tenho aqui, peraí. Enquanto vocês... Você faz isso depois, não tem problema. Tá. Até porque você tem algumas perguntas aqui para responder. A Palmira, grande Palmira, tem algum exemplo de OSC com a nova realidade da pandemia que realizaram uma captação de recursos criativa e inovadora? Tiago, quer contar o caso lá daquela live que nós fizemos com aquela organização lá do Paraná? Com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, né? Quer contar? Elas, enfim, é um projeto que eu sou super fã, a Janaína e a Marta lá são super gestoras. Aliás, elas lançaram também um livro super bacana, que é, acho que 22 decisões de sucesso, não estou com o livro aqui na minha frente, para gestão das organizações, um livro super bacana, enfim, a gente se emociona com algumas histórias, mas assim, elas fizeram um trabalho super bacana, e elas tinham eventos como a principal fonte de recurso delas, então elas fazem sempre um jantar, fazem um evento, e elas iam fazer um chocolate de Páscoa. Imagina, a Páscoa para acontecer, vem a pandemia, dia 20 de março, todo o Brasil inteiro resolve parar, e elas não iam arriscar. A Rede Feminina de Combate ao Câncer lida muito com pacientes em vulnerabilidade, em situação de risco por conta do Covid, não podiam fazer nada presencial. Então, elas tiveram que migrar todo o evento, a 15 dias do evento, para uma versão online. Então, elas acabaram fazendo todo o processo que teria venda de produtos, depois no evento e tudo mais, mas fizeram uma edição online, sortearam prêmios que ia ter no evento presencial, todo para o movimento online, e fizeram toda a captação, toda a venda dos ingressos, que seria virtual, pelo WhatsApp. Então, assim, botaram para funcionar o WhatsApp mesmo, compartilhavam com os amigos, sem medo de pedir. Acho que isso era o grande segredo, assim, sem medo de ser feliz mesmo. Falou, olha, ajude e tudo mais, e acabaram fazendo uma coisa um pouco menor, se reuniram lá no escritório, todo mundo devidamente distanciado, e fizeram uma transmissão e um sorteio online e tudo mais. Então, acabou sendo um super sucesso. Depois elas fizeram uma ação logo na sequência, que era a rifa de uma moto, uma BMW. Então, elas movimentaram todo o processo que era presencial para o online. E o QR Code no semáforo. Com o QR Code, o QR Code no semáforo, né? Ao invés de ficar pedindo para as pessoas deixarem o dinheiro, tem a possibilidade de se usar o QR Code e falar, olha, doe através do QR Code, já que você não vai poder me dar o dinheiro aqui, né? Você pode usar o QR Code no semáforo. Então, assim, tem que usar a criatividade, tem que sair da caixinha, porque a gente tem que chamar a atenção das pessoas para olhar para a gente e ver a doação como uma experiência, não só como um ato, eu vou ajudar, enfim, é importante, mas a doação tem que ser uma experiência diferente também. Tá bom. Pessoal, mais uma vez, dizer que os palestrantes vão disponibilizar material, estão montando um grupo de WhatsApp. Para entrar, basta acessar o link, onde será disponibilizado aqui nos comentários dessa live. Mais uma perguntinha. Eu tenho uma pergunta, a minha eu estou deixando para frente porque não está encaixando na ordem das coisas. Mas aqui uma outra pergunta da Sandra Molini. Sandrinha, um beijo no coração. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho que você realiza aí no CAV. E a Sandra é uma guerreira, a Sandra faz de tudo e tenta e tal, e ela tentou fazer uma live. Então ela escreve assim: fizemos uma live, noite maravilhosa, mais de 900 pessoas assistindo, gastamos mais do que recebemos, os cantores nem cobraram. Então, ela quis deixar registrado isso, né? Mas, Macruz, só para falar assim, a captação é tentativa e erro também, viu? Então, não tem jeito. Quando a gente nunca fez, tem que tentar. Não adianta ficar também. Lógico, tem que ter planejamento, né? Não adianta você tentar 200 coisas diferentes
e não ter uma consolidada. Você precisa ter estratégias consolidadas, mas vez ou outra tentar uma coisa nova, porque essa coisa nova pode ser um estouro. Então, faz parte do processo. Eu costumo dizer o seguinte: no teu planejamento, reserve 10% do teu investimento, 10% do tempo para fazer coisas que você nunca fez para testar. Para saber se vai dar certo ou não, você precisa arriscar às vezes, né? Deixa eu responder sobre a live, Macruz, que eu tive uma experiência semana retrasada com relação a isso. Claro. Eu tenho muitos amigos, né? A gente tem muitos amigos dentro do terceiro setor. É a presidente de uma organização, por ética, não vou falar o nome dela. Ela me mandou no WhatsApp o link de uma live que a organização dela estava promovendo naquele momento. Eu estava sentado no meu sofá, era um sábado à noite, coloquei lá no canal, a música não me interessava, mas eu falei, vou ajudar. Fui lá com o meu celular no QR Code na TV, coloquei lá, abriu. Eu só tinha a opção de fazer a doação pelo Banco do Brasil. E eu não tenho conta no Banco do Brasil. Ou seja, eu ia fazer uma doação e fiz a doação, só que eu tive que fazer uma TED. E tive que pagar uma taxa da TED. Entendeu? E aí eu perguntei para ela, eu falei, você só tem no Banco do Brasil? Ela falou, infelizmente a gente só tem no Banco do Brasil. Gente, se você vai organizar, isso é planejamento. Tem que ter Banco do Brasil, tem que ter outros bancos, você tem que colocar lá outras alternativas de pagamento de doação, PagSeguro, não sei, enfim, você tem que abrir um leque, é que nem telemarketing. Telemarketing antigamente só tinha um motoqueiro indo buscar as doações. Hoje, os telemarketings que a gente trabalha, eles estão automatizando as formas de recebimento, todos têm automatização. Mensageiro, a gente tem unidade que nem mensageiro tem, mas tem cartão de crédito, boleto bancário, débito automático. Você tem que abrir o leque, porque na hora que o doador quiser fazer a doação, ele quer ter uma experiência prazerosa e não quer ter trabalho de fazer a doação, Macruz. Porque se ele tiver que pagar uma TED, gente, esquece, ele vai desistir no meio do caminho, entendeu? Então, isso é planejamento. Maravilha. Barrinhos Freire também está acompanhando aqui a nossa live. Não sei se vocês eram da época do Araquém, o showman, não sei se vocês lembram, Copa de 86, é exatamente ele, dizendo parabéns pela iniciativa, aplausos aos palestrantes, abraço, boa sorte a todos. Que legal. O Tiago, que eu falei que era da Casa de Emaús, realmente ele é o Tiago da Casa de Emaús que eu disse, que Casa de Emaús segurando a bronca nessa pandemia aqui. Tiagão, algumas coisas que eles estão dizendo, a gente não está parando aqui, a gente espera que todas essas informações da live a gente vai tocando para frente e tenho certeza que a gente pode, dentro dessa perspectiva, ajudar muito a Casa de Emaús. A Marcinha Leite, que eu falei que era presidente da Someba, que é uma associação de bairro conhecida na cidade. Obrigado, Macruz, não conhecia umas 25 estratégias, está sendo de grande valia. E aqui o pessoal está pedindo durante a live, as pessoas pedem o nome do livro, elencar as 30 estratégicas, ver para eles disponibilizarem para colocarmos no grupo de WhatsApp. Acredito que isso vai ser feito. A gente está quase que terminando, certo? Não temos mais perguntas, então eu vou fazer essa é uma pergunta minha, assim, mais ou menos. Então, grande parte da minha vida foi dedicada ao terceiro setor, eu tenho uma vida dedicada ao terceiro setor. Fundei o Instituto em 99, depois fundei outro em 2008, e o nosso maior foco sempre foram as leis de incentivo, né? Então, eu acredito também que outras pessoas aqui já trabalharam com lei de incentivo, então possa servir aqui, né, a Mabel fazer incentivo, a Sandra tem um Rouanet aprovado e tudo mais. Então, assim, outro dia mesmo eu estava contabilizando quantos projetos a gente fez desde então, deu quase 200. Né? Assim, se a gente fosse avaliar desses 200 aprovados, o que a gente conseguiu captar foi uma quirelinha. Digo que em 2008, 2009, os anos dourados, né, dos últimos tempos, foi o ano que a gente mais conseguiu captar e fomos bem, mas depois de então, assim, sempre foi trocando 6 por meia dúzia. Então, especificamente, voltando à questão, quando eu estava falando das empresas, realmente a minha cabeça pensa muito na questão da lei de incentivo, né? A lei de incentivo não acontece sem empresa, né? Então, quem define, quem trinca a captação é a empresa, é muito mais do que o projeto. Então, assim, eu queria que vocês pudessem percorrer alguma coisa
levando em consideração que eu já disse a nossa de tu não ter muitas empresas e tudo mais, porque também entra aí, quando você vai na Rouanet, por exemplo, tem que ser lucro real, daí daquela mais restringida ainda, né? No PROAC já não, o PROAC ali, Paulo Incentivo ao Esporte, CMS, você não precisa ser. Mas você tem que ter um faturamento alto também, né? Para as empresas, não pode ser qualquer empresa para fazer o aporte. Então, a gente, durante esse tempo, se matou muito aí para conseguir fazer as prospecções, isso, aquilo outro, isso, aquilo né? Tanto que hoje, eu até disse já para o nosso pessoal, digo isso para todas as OSC, gente, se for depender de empresa, ainda bem que vocês disseram que dentro da estratégia de vocês não depende de empresa, mas se a gente for depender das empresas de Itu, eu acredito que a gente vai passar dificuldade. Uhum. Então, eu queria que vocês pudessem percorrer como seria uma estratégia da gente estar fazendo uma prospecção de empresas, né, no sentido de buscar patrocinadores, né, empresas que fazem um aporte a esses projetos aí. Mas você está falando durante a pandemia ou fora, esquecendo a pandemia? Porque agora, durante a pandemia... É uma situação diferente, né? É uma situação bem piora, né? Mas, ao mesmo tempo que se fala disso, eu acho que a grande maioria das empresas estão sangrando, mas você tem uma minoria aí que está faturando como nunca também, né? O dinheiro não sobe, né? Ele vai para um lado ou vai para o outro, mas... Vamos falar de forma pandêmica, né? Não tem como não, ainda que isso diminua, a pandemia deu uma melhoradinha aí nas coisas, a gente pelo menos até o ano que vem, com certeza esse reflexo, né? Porque muitas vezes também as pessoas falam, não é só o que está acontecendo, a gente tem que pensar o reflexo do que está acontecendo, né? A quebradeira vai vir maior ainda, porque é o reflexo do que está acontecendo agora, né? Tiagão, quer falar do monitor das doações? É legal pegar um gancho. Eu acho que, enfim, acho que tem a iniciativa privada, acho que tem um pouco disso, né, Macruz? Tem troca, às vezes, de recursos, de dinheiro, né? Então, às vezes, um setor vai ser impactado, o outro beneficiado. Então, se a gente vê as companhias aéreas vão ter prejuízo, a gente tem supermercados, enfim, o agronegócio, tudo mais vai prosperar. Então, tem que estar atento, de novo, no mercado, buscar informação de quem está faturando. Assim, tem que ler Valor Econômico, tem que ler Meio Mensagem, tem que ler Estadão, Folha, assim, tem que ler para saber o que está acontecendo no mundo dos negócios. O jornal local de Itu. O jornal local, você tem que estar atento a tudo que está acontecendo para você poder entender e fazer essa conta. Bom, será que aquela empresa vai lucrar ou não para eu abordar ela, né? Porque se ela não tiver lucro, no caso das leis de incentivo, ela não vai, a boa parte delas, né? Não vai. Então, você pode falar, bom, se eu não quiser depender da lei de incentivo federal, eu posso ir para o ICMS, porque ele vai produzir ICMS independente de lucrar ou não. Então, eu posso ir para um PROAC, por exemplo, ou lei do esporte. Então, você vai ter de ir analisando isso, né? De novo, o que é importante é fazer uma pesquisa qualificada a respeito do teu doador. Você entra no SALIC, né, para poder fazer a pesquisa de leis de incentivo à cultura, você tem tudo lá, você sabe qual que é o segmento que ela mais doa, se ela doa mais para teatro, se ela doa para restauração, tudo isso vai te ajudar a definir qual é a melhor empresa para se abordar. Bater na porta certa faz toda a diferença, acho que esse é o primeiro ponto, né? E, óbvio, tentar entender qual que é o interesse e valores daquela empresa para fazer o investimento. Acho que esse é um ponto, né? Enfim, tem que olhar, entender um pouco o que é possível para a realidade daquela empresa, se localmente ela tem interesse em se relacionar com a comunidade, faz sentido. Tem que ler pesquisas, tem pesquisa do GIF, que faz o censo, você sabe o que as empresas e a iniciativa privada está pensando. O que ela olha primeiro? Ela quer olhar o que conecta com o negócio dela. Meu projeto de esporte conecta com o negócio dela? Vai fazer sentido para os funcionários, para um endomarketing, de repente fazer voluntariado? Faz, então eu vou apresentar o meu projeto porque aquilo conecta. Está ligado às ODSs, né? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis, boa parte das grandes empresas estão olhando para isso. Mesmo que seja um projeto incentivado, ele vai olhar se o teu projeto está atendendo as ODSs dele.
Então, se tem 1, 2 ou 3 ODS do qual você se enquadra, é um projeto de esporte, mas tem a ver com educação e, sei lá, algum outro item, incorpora isso na tua estratégia. E também dentro disso que você está falando, a gente tem que voltar à questão do conceito de projeto sob medida, né? Então, não tem jeito. Tem que tomar os cuidados, porque aí a gente tem todas as questões enfim, morais e tudo mais, que eu sempre friso isso. E aí eu quero trazer um ponto que é muito importante, que volta um pouquinho no começo que a gente começou a falar. Assim, as leis de incentivo, elas são fundamentais. Os Estados Unidos doa o que doa por causa das leis de incentivo, que são gerais, não é setorial, que é diferente do Brasil. Porém, aqui no Brasil, principalmente na área de cultura, acabou-se usando a lei de incentivo como uma muleta. Então, eu só contrato o captador por projeto, e ele vai ser remunerado pelo projeto. Isso acaba sendo um problema, porque isso não é captação de recursos, você está contratando um agente. Você quer contratar alguém que vai te fazer a ponte com aquela empresa, mas ainda assim, eu que vou ter que vender o projeto. Então, captação é muito mais amplo que isso. E para garantir sustentabilidade no longo prazo, para eu não depender desse agente, eu preciso ter, de fato, uma captação de recurso profissional, estruturada e tudo mais. Então, assim, a lei ela ajuda, porque você pode ter um adicional ali de um agente que vai te apresentar, mas não pode ser a muleta para eu não contratar um captador e não ter isso profissionalizado dentro de casa. Pessoal, acho que é isso. Acabamos respondendo todo mundo. O Rodrigo Prevd aí mandou um abraço para vocês aqui, diretor da promoção social. Falou que parabéns pela palestra. Acredito também que o pessoal aqui que gostou muito. Eu particularmente gostei muito. Como eu disse, ampliou o leque, né? Tirou da caixinha, né? Acho que é importante nesse momento que a gente está vivendo, a gente se reinventar, a gente realmente modificar as formas que a gente faz as coisas, até porque o mundo não será mais o mesmo. Ele nunca é o mesmo, mas dessa vez a mudança veio de uma forma mais drástica e realmente precisa se adaptar a isso. E vocês trouxeram todas as ferramentas necessárias, principalmente elencando essas modalidades de captação para o terceiro setor. Vejo aqui um monte de pessoas parabenizando por isso, até porque muitas delas não sabiam. Eu também não confesso que muitas delas não sabiam. E você vê que tem muito para se percorrer, muito para se preencher, muito para se fazer. E que eu digo sempre, a captação é como a venda na empresa, né? É o fim da cadeia alimentar, é onde a coisa resolve ou não. Se você tem uma boa captação, você tem longevidade. Se você não tem captação, você não tem longevidade. Então, Tiago, Danilo, falo até de forma pessoal, se esse grupo aqui do WhatsApp não der certo por algum motivo, que as pessoas, eu não acredito, eu acho que elas estão pedindo aqui informação, eu vou montar um grupinho com vocês, porque realmente eu preciso dessa parte de captação. Estava aqui falando com o nosso pessoal aqui, pessoal, segura esses caras, vamos montar um grupo com eles, porque precisamos desse cara. Eu falei aqui, até uma hora que estava respondendo aqui no WhatsApp, os meninos deram uma comida de toco em mim, eu falei, mas não dava, não precisava falar isso, não, vamos pegar eles, vamos botar eles no grupo aqui, não vamos deixar esses caras escapar, não, que a gente precisa muito deles. E obrigado mesmo de coração, Danilo, obrigado, Thiago, por ter participado dessa live. Tenho certeza absoluta que a gente foi muito esclarecedor. Quem não pôde assistir, assista. Até o pessoal aqui vai ser baixado, vai estar disponível essa live possivelmente posteriormente. Quero deixar aqui um abraço para o Valmir, secretário de Educação, que montou também o Instituto Bubonem. Valmir, assista essa live, que para você vai ser de suma importância para o andamento do Instituto Bubonem e para todas as outras mesmo, de coração, Tiago, de coração, Danilo. Essa foi a primeira vez que a gente se encontra, mas eu vou dizer para você que não foi a última. Isso é o garanto. Por favor, faça as considerações finais. Macruz, eu queria fazer minhas considerações e deixar depois o Thiago fechar, mas eu queria deixar uma palavra de otimismo para todos que estão aqui assistindo, tá?
Se a gente pensar no momento que nós estamos passando, as duas palavras que a gente mais ouve e que a gente vê na televisão primeiro, Covid, né? Isso é óbvio, qualquer jornal, qualquer propaganda está falando desse tema, mas a segunda palavra que vem muito próximo dessa é a solidariedade. Tá? Então, a solidariedade no brasileiro, ela sempre foi um marco, né? Ela sempre foi um ponto positivo do brasileiro. Quando acontece um terremoto, não sei aonde, quando acontece, estoura uma barragem, quando acontece qualquer coisa no mundo inteiro, o brasileiro sempre ajudou. E uma prova disso é uma informação que eu vou trazer para vocês, tá? Que depois nós vamos disponibilizar também lá no WhatsApp, que é o seguinte: a ABCR, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, do qual eu e o Thiago fazemos parte, ela criou, quando saiu a pandemia, quando apareceu a pandemia, ela criou um painel que chama Monitor das Doações. Tá? E esse monitor, ele monitora todas as doações, só que somente acima de R$3.000, ou seja, ele faz um corte de doações maiores, tá? E nesse monitor das doações, só para vocês entenderem, atualmente, então, do começo da pandemia até agora, ou seja, aproximadamente 4 meses, o brasileiro, empresa física, doaram aproximadamente R$6 bilhões. Tá? Ou seja, esse valor é maior do que o valor doado no ano de 2018 inteiro, só para você entender. E como eu disse, esse número é subnotificado, porque só estão sendo computadas doações acima de R$3.000 e que foram informadas para o monitor das doações. Então, a gente estima que esse número seja multiplicado por 5 ou 6 vezes. Se a gente multiplicar por 5, a gente está falando de R$30 bilhões doados no Brasil. Então, aquela doação de R$20, de R$30, de R$50, elas não estão sendo computadas. Eu estou falando de doação para a causa Covid, para combater esse problema. Tá certo, gente? Então, é para vocês verem que o brasileiro continua a doar e doa até mais no momento como esse que a gente está passando. Tá bom? E aí, para finalizar mesmo, eu só queria dizer o seguinte: nós que trabalhamos com captação, eu gosto muito de uma frase que o nosso amigo Donádio, né, que é o coordenador de captação de recursos da Fiocruz, todo mundo conhece a Fiocruz. O Donádio fala o seguinte, que o nosso desafio como captador de recursos é construir pontes. O que é construir pontes? É fazer com que o doador, o patrocinador, o financiador encontre a sua causa, a causa que ele mais se identifica para ele fazer a doação. Então, o nosso desafio como captador de recursos tem que ter com esse olhar, de construir essa ponte entre o doador e a sua causa, o seu trabalho social que você desenvolve. Obrigado, gente. Obrigado mesmo por tudo, por esse momento tão bacana. Bacana. Eu acho que só para fazer coro um pouco essa fala do Danilo, assim, super agradece o espaço, a conversa e poder colaborar. Eu acho que a gente tenho repetido muito isso, né, que a profissão captador de recursos é uma profissão louvável. Acho que a gente tem que se orgulhar muito desse trabalho. A gente precisa deixar de ter a vergonha de pedir, que pedir é feio, de que pedir dinheiro. A nossa relação com o dinheiro na sociedade ela é muito ruim, né? Parece uma coisa suja, que é ruim. Então, acho que a gente tem que mudar um pouco isso, entender que esse é um trabalho importante para a instituição, e ser captador de recurso é essa ponte, é essa oportunidade, é oportunizar a aproximação de uma sociedade com uma realidade, de uma organização que tem bons projetos com pessoas que às vezes não conhecem esses projetos. O nosso trabalho é duro, é árduo, não é fácil, vai receber muito não, muito mais não do que sim, diga-se de passagem, muito mais não. Tem que estar com a autoestima em dia, porque às vezes a gente não está legal, por isso que é importante ter parceiros, porque o dia que eu não estou bem, eu tenho um parceiro que vai falar, pô, Thiago, é isso aí mesmo, acontece, cara, bola para frente, vamos embora, né? Às vezes a gente está sozinho, então precisa compartilhar com os outros, mas se orgulhem desse trabalho, peçam sem vergonha, literalmente,
peçam com vontade, porque vocês não estão fazendo, não é um favor, é de fato uma obra social, é algo muito importante para a sociedade, a gente só vai conseguir evoluir e a sociedade só vai conseguir avançar com o terceiro setor bastante atuante. Então, é isso, Rodrigo, eu agradeço super pelo espaço e nos vemos em breve aí com mais diálogos e conversas. Valeu mesmo, inclusive por essa informação, queria terminar essa live com essa informação que o Danilo deixou, que a gente também fez tudo aqui com muito amor, muito carinho para poder instruir as OSC, acho que esse é um momento, né, de amor, é um momento de esperança, né, a gente também não ter esse medo de falar amor, temos que amar mesmo uns aos outros. E esse momento também aqui falo até como vereador, né, exatamente, o nível de solidariedade está assim, nunca, na minha 43 anos de vida, nunca vi nada parecido, assim, o negócio até ficou arrepiado de falar realmente, e queria deixar essa mensagem de esperança a todos aí, que a gente tenha cada vez tempos melhores para todos nós. Um grande abraço no coração de todos. Nós vamos deixar um presente para vocês lá no WhatsApp, tá? Eu e o Thiago vamos disponibilizar um PPT que a gente preparou com várias informações sobre o terceiro setor, com as estratégias, enfim, tá tudo lá, gente. É o presente. Velho, vocês estão perdidos, cara. Vai por mim. Vocês não vão sumir das nossas vidas. Já tá aqui, ó. Já tá armado o grupinho aqui. Já tá armado. Para visitar Itu, eu tô dentro. Como é aquele filé? Aqueles que tem uma parmegiana mais ou menos. Parmegiana mais ou menos. Mais ou menos. Gente, obrigado, viu, gente? Um abraço, tchau. Um abraço, boa noite. Tchau, Thiago. Tchau, Matheus. Um abraço.